Vamos agora com economia, porque o governo apresentou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2025, a LDO, para o ano que vem. E aí confirma aquilo que já vinha sendo falado, uma mudança na meta fiscal. A LDO também trouxe mudanças no salário mínimo e vamos falar sobre tudo isso com a Débora Oliveira. Desde cedo já estávamos te chamando aqui, viu, Débora? Bom dia para você. Bom dia, Carol, para você, para todo mundo aí, para falar desse assunto que, olha, mexeu, meta né? fiscal. E mexeu com tudo, mexeu com o mercado, mexeu com a política, sim, porque essa mudança na meta para 2025, ela já era esperada. Lembrando, não foi só 2025, né? Sim. Os outros anos também passaram por mudanças. No caso, para 2025, a gente já falava aqui sobre essa possibilidade. Agora, a ideia é zerar o déficit em 2025. Por mais que já fosse esperada essa revisão, como é que o mercado reagiu? Reagiu bem mal, Carol. E, aliás, eu até conversei com alguns especialistas do mercado, alguns economistas, para entender, olha, se já era esperado, por que quando muda, o mercado reage tão mal? E aí é onde mora o grande quê da questão, né, Carol? É porque, assim, se essa meta precisa ser mudada, se ela agora não é factível, por que não foi feita, então, lá atrás, de uma maneira mais factível? Então, quando que ela vai ser realmente possível de ser cumprida? E essa incerteza é que traz todo o risco Brasil, que a gente costuma falar. É o que pode aumentar esse risco, essas incertezas. O Banco Central, aliás, Roberto Campos Neto, em um evento lá em Nova York ontem à noite, já estava falando sobre isso. Se a gente não consegue cumprir o arcabouço, aumenta o risco, aumenta o custo da dívida. Por quê? Porque aí o Banco Central precisa começar a observar novamente isso, precisa começar a trazer o efeito também na taxa Selic. E aí vem aquela bola de neve. Então, vamos trazer aqui para poder lembrar para o pessoal o que acontece, apesar de já ter sido ser muito falado pelo mercado, já ter sido esperado essa mudança nessa meta de superávit, que ninguém mais já precificava isso no ano que vem, ninguém acreditava no superávit de 0,5%. Só que nesse superávit de 0,5%, a gente tinha uma tolerância de ficar em 0,25%. Pois é, esse é o ponto, você tem uma tolerância para cima ou para baixo. Então a gente pode estar falando para 2025 de um déficit nas contas. É exatamente isso, porque o que muda? Fica agora uma meta zero, só que essa meta zero, na verdade, ela te dá uma tolerância para um déficit de 0,25. É aqui onde mora a grande sacada, ou seja, o mercado também já não acreditava em superávit no ano que vem. Só que se a gente não tem superávit de 0,5 nem 0,25, o que começa a ser precificado é um déficit no ano que vem. E por isso que esse risco aumenta e por isso que a partir de agora a gente deve ver o Copom na próxima reunião começar já a precificar essa questão de um déficit no ano que vem e de, portanto, uma mudança no curso do nosso corte da taxa Selic, do que a gente vinha acompanhando, e talvez uma mudança na taxa terminal desse ano, porque o governo já começar a acreditar, já começar a mostrar agora que a gente não vai ter um aumento no ano que vem, no momento em que a gente tem um cenário econômico inteiro mostrando uma melhora, Carol, mostrando uma melhora no crescimento, mostrando o controle de inflação, ou seja, na qualidade econômica a gente tem uma coisa, mas na prática, na dinâmica, a gente tem outra. E aí eu trago uma coisa que eu sempre ouço a Thaís Heredia, a nossa colega aqui da analista de economia, falando bastante, é o seguinte, ela fala o seguinte, olha, esquece o número, vamos olhar para a dinâmica. Então, a dinâmica do que a gente tem é de um governo que gasta muito mais, de que não traz essa qualidade nesses gastos e por isso esse efeito negativo, essa reação negativa que a gente tem no mercado. Porque então, quando que vai ser uma meta factível, realista, né? É essa a grande dúvida, e aí a dúvida geram essas incertezas que não são nada positivas para o mercado. E se a gente não tem o curso, como a gente vem tendo, do corte dos juros, a gente também tem um aumento da dívida, porque os juros mais altos significa dívida também desse governo mais alto e mais para frente, Carol. O resumo, o governo não vai conseguir equilibrar as contas, né? Há essa expectativa agora para zerar o déficit em 2024, o que também o mercado não acredita, já está apontando ali que provavelmente devemos encerrar 2024 com um déficit dentro dessa margem possibilitada quando você traz uma meta de 0%. E agora toda essa revisão expõe fragilidade econômica. Essa leitura que os economistas vêm fazendo, e inclusive essa revisão para 2025, 2026, 2027 fez com que o mercado reagisse muito mal. Pois é. A gente fala aqui do conflito no Oriente Médio que interferiu ontem nas operações, mas essa informação, essa divulgação
também mexeu bastante com os ânimos. E deve mexer ainda mais hoje, viu, Carol? Porque ontem estava na expectativa, hoje a gente está com um fato realmente. Então isso deve mexer ainda muito mais na operação durante o dia no Ibovespa, é o que a gente vai ver com certeza. Além disso, no próprio dólar, porque a incerteza, o risco fiscal ampliado mexe com o dólar. Eu vou só trazer aqui numa próxima tela para vocês terem uma noção, porque além de mudar essa questão da meta fiscal, a LDO também mudou a projeção do salário mínimo. E aqui também mora uma preocupação. E aqui a gente não está discutindo mérito, muito pelo contrário. A gente sabe que ganhar mais, ou seja, ter um salário maior, isso é digno para qualquer cidadão. Mas a questão é o custo disso para o governo nesse momento, né? Antigamente, atualmente, né? A gente tem um salário mínimo previsto para o ano que vem, 1.412, e nessa LDO que foi enviada ontem, houve uma alta, uma expectativa para R$ 1.502, portanto, uma alta de 6,37%. Para 2026, 27 e 28, também houve uma revisão para cima da expectativa de pagamento do salário mínimo. Eu chamo a atenção para isso daqui porque a expectativa de inflação para o ano que vem é de 3%. Ou seja, seria uma correção para cima, o dobro da inflação. Portanto, isso significa um custo maior para os cofres públicos. E por isso que fica, então, a preocupação do mercado. De novo, aqui a gente não está discutindo o mérito de aumento de salário. Essa não é a questão. A questão é equilibrar essa conta depois nos cofres do governo. Chega a 36 bi, o que impactaria os cofres do governo, os cofres públicos, por conta desse reajuste. Lembrando que o ministro Fernando Haddad já falava sobre essa revisão da meta para 2025, dizendo, olha, o cenário mudou muito de quando foi definida essa meta para o ano que vem. Essa meta fiscal deve, de fato, ser revista, porque o governo esperava arrecadar mais, só que o cenário foi mudando e as contas, nesse momento, não estão fechando. Não dá conseguindo juntar dinheiro, isso, né, Carol? Estabelecer uma meta que nunca é factível. Então, quando vai ser? Esse é o grande questionamento. Débora Oliveira, volta, né? Ainda volta. Tem ainda muito vamos falar de assunto China ainda aqui hoje.